esquizofrenia muito traumatizante, né? Então, o que vai acontecer? O sistema, as eletroterapias, né, vai fazer com que faça esse paciente ter uma defesa mais de fora para dentro, né? Então, a eletroterapia é muito importante, no caso, na catatonia. Quais são essas patologias que são mais, assim, prementes? A gente encontra muito dentro dos ambulatórios neurose de pânico, né? Dentro da saúde mental especificamente, nós vamos encontrar e as chamadas reações psicossomáticas, né? Você encontra muito, né? Que as neuroses podem ou não vir associado a distúrbio psicossomático, né? E então, isso até no CID, o Código Internacional de Doenças, as chamadas disfunções fisiológicas originadas em fatores mentais, né? Então, ali você encontra distúrbios cardiovasculares, geniturinários, gastrointestinais, musculares, né? Órgãos dos sentidos. Então, você tem uma série de sintomas, né, que são praticamente o chamado medicina psicossomática, né? O distúrbio psicossomático. Dentro dessa área, há efeitos colaterais? Isso é muito bom o senhor colocar, porque é o seguinte, felizmente é uma terapia que só tem 2 contraindicações atualmente, tá? E nenhum efeito colateral. Quais são as contraindicações? Vamos dizer que o paciente está usando o marca-passo, né? Ah, que perigo, não? Então, pode acontecer de influenciar no marca-passo, né? E pode ter uma disfunção no marca-passo e dar uma parada cardíaca, né? Pode dar. Mas, por isso, antes de mais nada, precisa saber se o paciente está usando o marca-passo. E a outra, nos chamados sintetizadores de ondas cerebrais, né? O paciente, pela estimulação audiovisual, ele pode vir a ter uma convulsão epilética. Tudo isso. Então, 2 contraindicações, mas isso eu já trato não da epilepsia em si, né, mas dos sintomas que a epilepsia deixa dentro da neurologia, alguns sintomas. Então, nós temos que tranquilizar o paciente, né? Então, esses tratamentos são de suma importância. Eu já tenho vários pacientes epiléticos que se dão muito bem, não tem problema nenhum. Mas sempre tem que, né, ficar observando, né? Doutor Mário, essa terapia que o senhor está usando, quantas sessões são necessárias para uma cura? O senhor acabou de nos falar que não podemos interromper. Há pessoas que interrompem. Ah, sim, com certeza. Depois de uma sessão ou 2, já estou curado, não volta mais. Eu costumo fazer, como no Brasil a gente não tem condições, o profissional não tem condições de ficar num lugar todo dia, né, ou numa semana, por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, num mesmo lugar. Isso é muito difícil, né? Nós não temos condições de fazer isso. Então, o que a gente propõe, eu trabalho, por exemplo, 2 dias num lugar, depois 2 dias no outro. Então, esses 2 dias, o paciente pode vir 2 dias, pode vir no mínimo uma vez por semana, né? Logo na primeira aplicação, na primeira sessão, o paciente já se sente bem, né? Porque o paciente também tem que sentir que não é só a terapia, ele tem que ter uma confiança no terapeuta. E tem que colaborar. Lógico, lógico. Não é que nem o alcoólatra que... ele diz amém a tudo. Não, eu vou parar de beber. A gente sabe que isso é humanamente impossível, né? Mas tudo bem, pode falar, tudo bem. Mas a gente sabe que isso é muito difícil, né? Mas no mínimo, uma vez por semana, na primeira aplicação, na primeira sessão, praticamente ele vai ter... Quanto tempo leva uma sessão? Uma sessão bem feita, 40 minutos, 1 hora. Por aí. Dependendo do caso, né? Depois, a primeira geralmente que a gente vai ter que fazer uma anamnese, fazer um conjunto de dados, né, do paciente, o que sente, o que não sente, o que deixou de sentir, né? A história pregressa, mórbida, atual. Então, ali vai. Mas a manutenção é muito simples. O paciente vai, faz as sessões, vai embora, sossegado, tranquilo, sem problema nenhum. Um dia pelo outro, quantas sessões o senhor faz
com as pessoas por dia? Ah, faz umas 20, não? 20? Não, 20 pacientes, né? Porque você não pode também ter muito mais estourado. No máximo são 20? No máximo, não tem como, né? Porque... Na média de uns 20 minutos, 40 minutos para cada um. Numa média assim, né? Pode ter pacientes que têm menos, pacientes que têm mais. Mas a média é de 40 minutos. Né? Bem feito, bem estruturado, né? Se por acaso uma pessoa estiver dentro de um tratamento médico, recebendo, quem sabe, este medicamento, aquele medicamento, isso implica alguma dificuldade nessa terapia? Não. Isso também, por causa disso que a gente tem que colocar que é uma terapia de suma importância, né? O paciente pode estar tomando o que quiser, pode estar... o que acontece, vamos dizer, em prefeituras, que a gente tem uma medicina multidisciplinar, um trabalho multidisciplinar. Né? Então, nós temos psicólogos, psiquiatras, neurologistas, cardiologistas, temos tudo. Então, o que a gente faz? Por exemplo, eu, particularmente, o paciente vem com uma dor precordial. Então, antes de mais nada, né, a gente tem que ser ciente de que pode haver que ele esteja realmente com uma dor precordial e de origem orgânica. Então, encaminha para o cardiologista vai fazer a sua parte, né? Depois, não, está tudo em ordem, não tem nada, isso aí é nervoso. Tudo bem, aí nós vamos tratar. Né? E isso sim é um acompanhamento multidisciplinar. Né? Porque nós temos vários profissionais. Na área de sistema nervoso, nós temos que ver tudo isso daí. O paciente está com uma dor precordial, isso é perigoso. Porque tem muita gente que vai porque está num consultório de psicologia, na área de saúde mental, que ele não pode até infartar ali. Então, não se pode levar tudo a nível de, é tudo psicológico. Não. Eu, particularmente, faço isso. Descarto e qualquer... Vai procurar. Faz ali. Eu encaminho, vê o que tem que fazer, volta, tudo jóia. Não tem problema. Então, aí é a minha área. Aí nós vamos atuar. Doutor Mário, suponhamos que uma moça, ela se atirou na droga. E a família, então, leva essa moça para o senhor. Mas a moça não quer saber de eletroterapia. O que o senhor faria com uma moça nessas condições? Ela não quer, está forçada. Ela não quer fazer esse tipo de abordagem, né? Não tem problema. Eu uso da psicoterapia. Eu uso eu sou um psicanalista, sempre fui um psicanalista ortodoxo. Né? Mas depois que, lógico, a gente não pode deixar de ver que o progresso está aí. Se o senhor estiver parado aqui, está ali, lá fora está andando. Você não pode. Mas eu sempre fui um psicanalista ortodoxo, um freudiano ortodoxo. Então, hoje já não sou mais assim. A gente vê que as coisas, como apareceu esse tipo de terapia. Mas no caso, eu vou ver a abordagem melhor para ela, no caso. Eu não vou forçar. Convencer. Lógico, não vou nem chegar. Bom, tudo bem, eu vou tentar, porque eu uso de todas as formas possíveis e imagináveis. Né? Para que a gente possa dar ao paciente um aparato que ele também possa se sentir bem. E agora, quando uma pessoa, uma jovem, ela acha que está errada com a droga, ela quer sarar, ela quer melhorar, só que ela não sabe como. O que o senhor faria com uma pessoa dessa? Olha, aí é um caso, as toxicomanias é uma coisa que eu particularmente acho, aliás, não é só eu também, né? Não se pode, a gente pode até tentar fazer alguma coisa em ambulatório, mas a gente sabe que é praticamente 90% dos casos, a não ser, dependendo do grau da intoxicação, né? De quanto tempo ela está usando a droga. Né? Então, a gente sabe que seria o ideal internação. Porque a internação, ele não tem condições de usar a droga. Muito embora eu acho, e eu já vi muitos casos, em que nos hospitais você não pode deixar ele na síndrome de abstinência. Ele tem que ter, por exemplo, a síndrome de abstinência alcoólica. Ele está internado num hospital comum. Tudo bem, mas existem casos que o hospital tem álcool, tem pinga lá dentro.
Ele não pode deixar, porque ele começa a ter alucinações, delírios, e só com o álcool vai sossegar, né? Então, não pode, eu sou contra esse negócio de abstenção geral, ampla, geral e restrita, não pode isso, né? O fumante, né? Ele não pode, ele está fumando, ele fuma, vamos dizer, 2 maços de cigarro por dia, se ele deixar, hoje eu não vou fumar mais, é extremamente complicado. Ele vai sentir a falta, ele vai começar a ter distúrbios psicológicos. Certo. Então ele vai gradativamente tirando, mas abstinência total não. Não pode, não tem como. Nós estamos entrevistando então hoje o Dr. Mário Celestino de Oliveira. Ele é um psicólogo clínico nesta área que ele está nos abordando hoje, da eletroterapia. Vamos, nesse momento, interromper mais uma vez a nossa entrevista e voltaremos para o terceiro bloco. No Frente a Frente de hoje, nós estamos entrevistando um psicólogo clínico, o Dr. Mário Celestino de Oliveira. Ele já abordou, nos outros 2 blocos, temas que estão relacionados com sua matéria, com o seu campo. Mas vamos avançar um pouco mais nas nossas perguntas. Qual é a atual situação da eletroterapia no Brasil, Dr. Mário? A situação na eletroterapia no Brasil não é das melhores, né? O Brasil, infelizmente, está muito preso a psicofármacos, no caso da eletroterapia, no caso da terapia, né? De qualquer tipo de terapia. Então, a farmacoterapia, a psicofarmacoterapia, está muito mais em uso. E os laboratórios praticamente é como se fosse uma monopolização. Então, dificilmente o senhor vai ver em outdoors, em mídia, eletrossonoterapia é muito bom. Aliás, eu até lembrei, foi bom ver isso aí, porque esse tipo de terapia foi visto há mais ou menos uns 5 anos atrás, na Rede Globo de televisão, no Fantástico e na TV Cultura. Inclusive, mostraram um aparelho russo, que já está ultrapassado, né? Então, Qual é a função desse aparelho? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que o aparelho em si já está ultrapassado, né? Modifica-se, né? A aparelhagem, sofistica-se mais, né? Mas a eletroterapia no Brasil é pouco difundida, né? Eu acredito que o pioneiro, o Roque Teófilo, Dr. Roque Teófilo, acho que ele se sentiu muito deprimido em ver que a terapia, todo esse processo, né, ele trouxe da Europa, buscou na Europa, estudou, colocou a situação no Brasil, mas infelizmente eu acho que ele deve estar muito triste em saber que praticamente poucos usam a eletroterapia, né? Existe alguma literatura, né, nessa matéria? Inclusive, aqui que eu conheço aqui no Brasil, é esta. Como é o nome? Eletroterapia. Eletroterapia transcerebral, ou é o mais comum chamado com eletro. Os dois, o Dr. Roque Teófilo e José Coralec. Um é engenheiro, o outro psicólogo clínico. Agora, existe literaturas francesas e, se não me engano, espanhóis e literaturas alemãs. Quer dizer que isso já está começando? É muito difundido na Europa. Na Europa é muito usado a eletrossonoterapia. É uma terapia... a turma fala que nem aconteceu ontem na Rede Globo. O que aconteceu? Aconteceu que, andando nas nuvens, colocaram o paciente num hospital psiquiátrico e dá uma má imagem. A saúde mental já é estigmatizada, já é uma coisa que já se vê com um certo
restrição. E ainda acontece aquilo. Então, vamos dar eletrochoque, vamos dar eletrochoque. Eletrochoque, não, porque a turma confunde eletrochoque com eletroterapia. Não tem nada a ver. Uma é miliamperagem e a outra é 1000 vezes mais do que a eletroterapia. Mas o eletrochoque não é esse fantasma que a turma vê, não. Porque tem pacientes, vamos dizer, mulheres grávidas que fazem o eletrochoque, a eletroconvulsoterapia, e sem malefício do feto. Isso tem literatura que é provado sem sombra de dúvidas. Quer dizer, é uma coisa que eles colocam, né, mas não é bom, porque a gente já é profissionais mal vistos, né, vêm com uma certa resistência, mas isso ainda complica mais. Né? Doutor Mário, o senhor é um profissional em eletroterapia. Existem muitos profissionais nessa matéria? Olha, eu conheci... Agora teve a grata satisfação de ver que o pioneiro, o Dr. Roque Teófilo, está vivo, está atuando. E teve mais 2 profissionais só. Né? Só 2? Foi, inclusive que eu soube, foi em São Caetano, Dr. Walter Paulon. Inclusive ele tinha muitos pacientes que ele estava muito estressado, parou, não se falou mais nele. E praticamente que eu conheça aqui no Brasil, mas tem mais. Né? Só que eu acho que fico no anonimato. Eu que estou sendo praticamente, estou querendo, né, na boa intenção, né, de colocar uma abordagem terapêutica, né, mais uma luz no fim do túnel para pacientes acometidos de doenças mentais. Né? Essa terapia que o senhor está falando, da eletroterapia, pode ser usado com outras terapias? Pode. Há conflitos? Não. Só se for conflito do profissional, né, de profissional para profissional. Mas, graças a Deus, o que a gente vê é que é muito bem aceito, né, porque os outros profissionais veem que aquilo realmente está surtindo efeito. Né? Então, não é uma coisa fantasiosa, não. É uma coisa muito bem estruturada. Né? Eu não sou contra nenhum tipo de abordagem terapêutica. Eu não sou contra nenhum tipo de psicotrópico.